Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Noêmia e hoje nós vamos começar com a parte específica de analista educacional, mais especificamente sobre inspetor escolar. Então, seguindo lá o nosso edital, vamos começar pela inspeção, supervisão no sistema de ensino de Minas Gerais. Primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender como que funciona essas duas principais funções que garantem a qualidade da educação. Então, vamos lá, o conceito de supervisão educacional, atividade técnico-pedagógica que acompanha e orienta os processos de ensino-aprendizagem. E o que quer dizer isso, gente? Quer dizer que o foco principal da supervisão escolar, é acompanhamento pedagógico, ajudar os professores, equipes escolares a melhorarem o ensino, orientando planos de aula, avaliando práticas pedagógicas, promovendo a formação continuada dos educadores. E a inspeção escolar é a ação voltada à verificação da legalidade, regularidade e qualidade do funcionamento das instituições escolares. Ou seja, o inspetor verifica se está tudo funcionando dentro da lei. Então, ele precisa perceber lá se está tudo dentro da lei. Por exemplo, matrículas se estão regulares, se os documentos estão corretos e se está sendo cumpridas as normas educacionais. Ou seja, enquanto a supervisão educacional cuida do como ensinar, a inspeção cuida do se está tudo dentro da lei para ensinar. Ou seja, ele vai olhar se está tudo legalizado, se está tudo seguindo conforme está em todas as normas educacionais. Então, vamos lá, A fundamentação legal para isso. Essas atividades, as duas atividades, são regulamentadas por leis, e normas que organizam a educação em Minas Gerais. Então, nós temos lá o decreto número 48709 de 2023, que trata da organização da SEE, Então, ela organiza e define a estrutura, da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Então, é ela que vai definir qual será a estrutura organizacional, da SEE. Já a resolução da SE 3482 de 2017, ela trata das organizações das SRS, das Secretarias Regionais de Educação, e fala sobre as atribuições dos inspetores. Então, ela vai fazer a organização do trabalho, organiza o trabalho das SRS, das secretarias regionais, das superintendências regionais de educação, e estabelece atribuições aos inspetores. Opa, perdão, aqui faltou mais. Aos inspetores. Então, ela vai falar o que os inspetores têm que fazer, E temos também os pareceres da CEE, Conselho Educacional, Conselho Estadual de Educação, de Minas Gerais, que vai tratar das normas e diretrizes. São pareceres que funcionam como guias e orientações, com orientações e interpretações das normas educacionais. Então, são guias com orientações e interpretações
limitações das normas educacionais. Então, a partir dos pareceres, né? Então, CE, Conselho Estadual de Ensino. Então, vamos lá, né? Então, todos esses documentos é que garantem que o trabalho dos profissionais estejam conforme a legislação educacional exige. Agora, vamos às principais atribuições. Depois nós vamos aprofundar um pouco mais sobre as legislações, tá? A supervisão pedagógica, a atribuição é apoio ao planejamento e prática do docente, monitorando os resultados educacionais, formação continuada dos professores e acompanhamento do PPP e do calendário escolar, né? Então, ele vai monitorar também, né? Vai apoiar os professores na prática, no planejamento das suas aulas, né? Então, vai apoiar no planejamento e na execução das aulas, execução das aulas, que seria aqui a prática, né? Execução das aulas, monitoramento dos resultados educacionais. O que ele vai monitorar aqui, gente? Os resultados educacionais é o desempenho dos alunos. Ele vai monitorar o desempenho dos alunos. Formação continuada de professores. Então, ele que vai organizar qual a formação continuada é necessária dentro da sua escola, né? E acompanhamento do PPP, né? Que a gente sabe que é o projeto político-pedagógico. E o calendário escolar. Ele vai montar o calendário escolar de acordo com as necessidades do seu município, né? Tem que seguir o calendário municipal, não pode fugir do que a Secretaria de Educação coloca, mas tem que adequar também aos feriados, né, municipais, né? Tá bom? Então vamos lá, inspeção escolar vai verificar, né, o documento da escola, documento escolar, cumprimento da legislação e normas, análise de processos administrativos, regularização e legalidade do ensino, ou seja, né, ele vai verificar se toda a documentação da escola está dentro das leis e vai garantir que a legislação, que a legislação e as normas sejam cumpridas, né? E ele precisa garantir isso, ele tem que verificar se está dentro das leis e garantir que essa legislação escolar seja cumprida. Ele vai fazer análise de processo administrativo. Quais processos administrativos? Vamos dar uns exemplos aqui. Matrícula de alunos, transferências. Isso aqui, é em relação aos alunos, tá? Ele vai verificar isso aqui, fazer análise sobre os processos de matrícula, transferência e alguns outros, tá? E ele atua para garantir que o ensino seja legal, regular e de qualidade. Então, ele tem que observar isso, se o ensino, né, se a escola está dentro da regularidade, se está dentro da legalidade e se possui qualidade. Agora, a atuação deles, né, no Estado. Os profissionais, né, eles estão ligados às superintendências regionais de ensino, SRE. Cada um atua numa SRE diferente, né, e o seu trabalho acontece principalmente por meio de visitas técnicas às escolas dentro da sua SRE, né, então todas as escolas ele tem que ir públicas, prestem atenção, públicas, deixa eu tentar fazer uma letra mais bonitinha aqui, gente, mas é horrível escrever isso aqui. Públicas ou privadas, ou não, né? E públicas e privadas. Caiu um negócio aqui, gente.
garantem a qualidade e regularidade do ensino público e privado. Então, né, porque a escola é privada, né, particular, que não tem essa visita técnica do inspetor, ele tem que ir lá e ele vai, né, apoiar a gestão escolar e a melhoria da aprendizagem, ou seja, né, ele vai fiscalizar, orientar, visando sempre o cumprimento das normas e a melhoria da educação. Ele vai fiscalizar, orientar, visando o cumprimento das normas e a melhoria da educação. Então, a presença do supervisor e da inspeção e da supervisão garante, né, que os direitos educacionais sejam respeitados. Isso aqui é para garantir, ó, garantia que os direitos educacionais dos alunos sejam respeitados, tá? Então, quais são os instrumentos que são utilizados, né, para as funções? Então, para desenvolver ambas as funções, tanto de inspeção quanto de supervisão, eles utilizam de instrumentos como roteiro de visitas, relatórios técnicos, formulários de verificação e sistemas CIMAD e SUSEM. Então, vamos lá, né? Ele vai verificar, fazer o roteiro de visita para verificar quais são os pontos específicos, né, durante as visitas escolares. Então, ele tem que já ter colocado, né, os pontos específicos para a visitação. O que ele vai olhar? Visitação escolar. Ele já vai, né, sabendo quais são os pontos que ele precisa focar em determinada escola. O relatório técnico, né, aqui relatório técnico é o documento que ele vai colocar quais são as irregularidades daquela escola, quais são os avanços e quais são as orientações. Então, esse relatório técnico, ele vai pontuar, né, as irregularidades, avanços e orientações. Então, nesse relatório técnico, ele vai falar lá quais são as irregularidades que encontrei em determinada escola, quais são os avanços dessa escola e quais são as orientações para sanar tais irregularidades, né? O formulário de verificação é um formulário padrão, tá? Ele registra informações padronizadas. Tá? E nós temos o sistema CIMAD e SUSEM, que são as plataformas escolares, né, que centralizam dados, né, escolares. Então, nós temos aqui o CIMAD, que é o Sistema Mineiro de Educação, né, Sistema Mineiro Administrativo de Educação. Então, aqui nós vamos ter todas as partes que são administrativas, né? Nós teremos lá o quê? Nós temos lá, dentro do CIMAD, nós temos número de alunos, os profissionais da educação, que estão naquela determinada escola. Nós temos os diários escolares. Então, o inspetor e o supervisor têm acesso a isso para ficar de olho lá, né? Se tem algum aluno que está muito ausente, se tem alguma irregularidade. Então, e o SUSEM é o Sistema Único de Cadastro Escolar, né, de Minas Gerais. Então, aqui ele vai verificar a regularidade das matrículas.
Então, é através desses dois aqui que ele vai verificar essas coisas. Então, vamos lá, né? Um estudo de caso aqui, ó. Vamos ver se a gente tá sabendo. Uma escola apresenta inconsistência nos registros de frequência e nota. Onde que acha isso aqui? Registro de frequência e nota, que eu acabei de falar que estão nos diários escolares, lá dentro do CIMAD. Então, né? O inspetor foi lá, olhou no CIMAD e viu que tem um problema de inconsistência nos registros, ou seja, no CIMAD está falando uma coisa e lá na chamada manual, né, chamada manual da secretaria, tá falando outra, né? Então, o que o inspetor escolar deve fazer nesse caso, né? Então, vamos lá, o que a gente falou que o inspetor tem que fazer lá em cima, né? Vamos voltar lá, né? Se ele vai fazer um relatório técnico, né? Olha aqui, ó, ele vai realizar uma visita técnica, fazendo o quê? Um roteiro de visita e o ponto de específico que é o quê? A inconsistência nos registros. Então, ele já vai fazer um relatório e pontuar aqui para ver se essa irregularidade é, ó, ponto específico, inconsistência nos registros. Então, ele vai realizar uma visita técnica, né? Ó, visita técnica. Número 1. Ele vai realizar uma visita técnica para verificar, né, se realmente há essas inconsistências. Ele vai fazer uma visita técnica para apurar os fatos. Né? Então, o que ele vai fazer? Solicitar documentos originais, atas, né? Vamos falar, supor que o aluno falta mesmo, então tem lá a ata, os diários, boletins, né? Vamos ver se ele realmente falta. E ouvir, né, se necessário, ouvir, se necessário, a equipe gestora. Enviar relatório a SRE. Então vamos lá, né? Vai ouvir a equipe gestora e vai enviar relatório a SRE. Então vamos lá. Ele foi lá, apurou os fatos, né? Solicitou os documentos, atas e tal, e descobriu que realmente, né, esse aluno está faltando muito. Então ele vai conversar com a equipe gestora, saber o que já foi feito, né, em relação a isso, se já foi feita a busca ativa, se já foi acionado o conselho tutelar e, se necessário, depois vai enviar um relatório à SRE. Então vamos lá. Quais os documentos que devem ser analisados nesse caso, né? Então aqui a gente colocou alguns, né? Então, número 2, desculpa, ele vai olhar atas, né? Diários de classe, as atas de reunião, né? Que eu vou colocar aqui mais bonitinho. Atas de reunião, atas de reunião pedagógica, diários de classe, boletins, ficha individual, e frequência dos alunos.
Tá. Quais são as consequências para os alunos, né? E o que acontece se, por acaso, né, verificar que houve alguma fraude, né? Que ele está faltando e está constando que ele tem presença. Quais são as consequências para o aluno? Ele corre risco de invalidação da matrícula. Vamos colocar aqui melhor. Do ano letivo, tá? Do ano letivo. Só aquele que está mostrando que tem fraude. Isso, se houver fraude. Se não houver, não. Prejuízo na progressão escolar. E necessidade de medidas de regularização para garantir os direitos educacionais. Então, é isso, né? Então, nossa aula termina por aqui. Eu vou deixar no próximo vídeo, tá? Um questionário de múltipla escolha sobre essa aula. Então, eu espero que vocês tentem resolver, né? Apesar de ter o gabarito lá no final, mas tentem resolver e vou gravar depois, né? Depois vou gravar, inclusive, a correção comentada da nossa avaliação, tá? Nosso simulado sobre essa matéria. Então, espero que todos tenham entendido bem e qualquer dúvida pode deixar aí que depois eu respondo com muito prazer. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.